O cientista de dados tem que ser o cara que chega à conclusão não porque ele acredita, mas porque os dados estão mostrando isso. Isso é fundamental. O Kepler mesmo, ele odiou aquela teoria dele que era elipse, ele queria que fosse círculos, porque ele era um cara religioso. Como é que Deus usou elipses? Elipses são círculos imperfeitos, mas ele passou por cima das crenças dele, então é fundamental isso. Pessoal, muito boa noite, boa tarde, bom dia, né? Então nós temos hoje, para mais uma conversa no nosso canal Jornada nas Ciências, o professor Francisco Rodrigues, do ICMC, da USP de São Carlos, e nós vamos conversar um pouco sobre a ciência de dados, sistemas complexos, complexidade, quer dizer, um assunto bem interessante, né? Então, boa noite, Senise. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Francisco. Boa noite, Francisco. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Senise. Boa noite. Então, Francisco, você pode, assim, falar um pouco de você pra gente, assim, né? Porque daí a ideia claro, da nossa conversa é que você fale um pouco de você e depois a gente vai desenrolando o assunto. Perfeito. Bom, meu nome é Francisco Rodrigues, eu sou professor lá no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, desde 2010, na verdade. Então, a minha formação é em física, eu fiz física no Instituto de Física de São Carlos, eu fiz física, na verdade, física computacional, que a gente fala, né, porque é uma junção da física com a computação. E aí esse curso de física eu concluí em 2001, certo? Aí em 2002 eu entrei no mestrado, depois eu fiz o doutorado em 2004, terminei em 2007, e aí fiz um pós-doc também no Instituto de Física, e aí em 2010 eu virei então professor no ICMC, no Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, e eu estou no departamento de Matemática Aplicada e Estatística, né? Então a nossa ideia lá é usar computador e matemática para resolver problemas do mundo real, né? E eu venho trabalhando nessa área de complexidade desde 2002, mais ou menos, então faz bastante tempo até. E aí a gente vem trabalhando no nosso grupo de sistemas complexos lá do CMC. Basicamente a gente trabalha com redes complexas e a gente tenta sempre modelar problemas do mundo real, né? Então, basicamente essa é a minha formação. Que legal, Francisco, que legal, que bacana. Então, assim, para a gente começar, digamos assim, o que são, então, redes complexas, né, ou sistemas complexos, né, não sei exatamente a mesma coisa, né? Exatamente. Sistema complexo é interessante porque, assim, é difícil você definir exatamente, matematicamente, o que é um sistema complexo, mas é fácil você encontrar. Então, se você olhar na nossa volta, sistemas complexos estão em toda parte. Então, o que seria a definição assim, mais aceita de um sistema complexo? Um sistema complexo nada mais é que um sistema em que nós temos elementos discretos, seriam agentes, e esses agentes interagem, e essa interação ela vai levar a um comportamento, a gente fala comportamento emergente. Tá? Então, o que seria um exemplo típico? Um exemplo típico seria, por exemplo, o formigueiro. O formigueiro a gente tem as formigas elas têm algumas classes de formigas, então você tem formigas cortadeiras, formigas que cuidam do formigueiro, você tem a rainha, ou seja, você tem diferentes tipos de formigas, mas no fundo elas executam tarefas muito simples. Então o que ela faz? Ela deixa um rastro de feromônio para encontrar um alimento, e ela volta seguindo aquele rastro, e com isso elas conseguem interagir. Então no fundo uma formiga é uma entidade simples, mas a interação dessas formigas leva a algo extremamente complexo, que é o formigueiro. Então, quando você olha para o formigueiro, você imagina como se fosse uma cidade. Você vai ter uma rede de canais, você vai ter uma região onde é estocado o alimento, que é para produzir um fungo, que elas se alimentam desse fungo. Você vai ter uma região onde elas armazenam os ovos e as larvas. Então, é uma estrutura extremamente complexa, e essa estrutura ela nasce da interação de elementos simples. Então, a definição básica do sistema complexo seria esse. Nós temos elementos simples que estão interagindo, e essa interação vai levar a um comportamento emergente, que é um comportamento parecido com um comportamento inteligente, assim pode dizer, certo? E não é só nas formigas, a gente tem isso nas cadeias alimentares, temos animais que estão interagindo, nós temos na economia, na internet, quando a gente tem os roteadores, e aí, do sistema complexo, a gente tem dois atributos principais. Um seria a estrutura, como é que esse sistema está organizado, e a outro seria o comportamento, ou a função, ou mesmo dinâmica. Então, para representar a estrutura, a gente define uma rede complexa. Então, uma rede complexa nada mais é do que a estrutura do sistema complexo.
E nesse sistema a gente vai ter uma dinâmica, por exemplo, a gente tem a nossa sociedade uma rede complexa. O que seria uma dinâmica? Seria a propagação, por exemplo, de um vírus, que a gente está tendo agora na pandemia. Então, basicamente, essa é a definição. Então, sistema complexo, a gente tem elementos que interagem, que vão levar a um comportamento emergente, vão levar a adaptação, evolução, e esse sistema não tem um controle central. Então, basicamente, isso seria um sistema complexo. Francisco, os sistemas complexos, pelo que você explicou e até citou, né, estão sendo usadas técnicas de sistemas complexos para estudar a pandemia agora, presente, que a gente está passando, e como ela se propaga, o futuro, né, como ela vai evoluir, o que fazer, como brecar, isso estão sendo usadas as técnicas? Na verdade estão. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que a gente pode usar em diferentes frentes. Então a gente pode, desde o nível molecular, entender, por exemplo, como que o vírus ele vai mutar ao longo do tempo, como é que ele vai se adaptar ao ambiente e vai evoluir. Então isso a gente pode estudar isso usando sistemas complexos, a gente vai ter interação de proteínas com genes, com metabólitos. E além disso a gente pode estudar, que seria a maneira mais assim, intuitiva, seria a gente tentar estudar a propagação do vírus da sociedade. Só que aí a gente entra num dilema. O dilema é o seguinte: se nós conhecermos a estrutura da sociedade, ou seja, se nós conhecemos como que as pessoas estão interagindo ao longo do tempo, a gente consegue predizer exatamente quem que vai ser infectado e como que essa epidemia vai se propagar. Então a gente consegue predizer. Só que aí entra no dilema. Qual que é o dilema? O dilema é que nós precisamos de dados de pessoas em tempo real. E isso tem questão de privacidade. Então não é todo mundo que quer compartilhar esses dados. Então, na verdade, o que se faz hoje? O que se faz hoje é tentar usar contact tracing. Então o pessoal está tentando monitorar quem está contactando com quem. E aí, dado que uma pessoa está infectada, eles tentam rastrear aqueles contatos e aí bota o pessoal em quarentena. Então essa é uma maneira que vem funcionando muito bem em alguns países, principalmente na Nova Zelândia e na Austrália, tem funcionado muito bem. Então, quer dizer, em princípio, dá para a gente estudar desde o nível molecular até o nível macro, que seria o modelo de propagação de epidemias, tá? E aí uma questão fundamental que a gente tem hoje é a tentativa de identificar esses propagadores mais influentes. Ou seja, seriam as pessoas que mais propagam um certo vírus. Então você tem, por exemplo, uma sociedade, e aí se você consegue identificar esses principais propagadores, isso seria excelente. Por quê? Porque você vai lá e vacina essas pessoas. Então, por exemplo, se a gente tivesse um mapa dessa interação social, dessas interações ao longo do tempo, a gente conseguiria identificar as pessoas que a gente tem que vacinar para frear a epidemia. A gente não ia vacinar por idade, por outros fatores. Não, a gente ia simplesmente tentar fazer uma vacinação assim cirúrgica. A gente vai naqueles indivíduos, vacina esses indivíduos, e essa vacinação ela cria barreiras de forma que a doença não consegue propagar. Então, quer dizer, hoje a gente está avançando. Então, hoje, por exemplo, essa questão de contact tracing nem se falava há alguns anos, agora a pessoa já está conversando falando sobre isso, mas a tendência é essa, a tendência é que a gente consiga monitorar cada vez mais as pessoas, como é que elas estão interagindo, como é que elas estão agindo, e isso vai permitir com que a gente, no futuro, consiga controlar melhor as epidemias. Então, é uma análise assim que não tem jeito, né? A gente vai ter que entrar em alguns dilemas, e um desses dilemas é a questão de privacidade. A gente vai ter que pensar sobre isso no futuro. Então, Francisco, daí eu já vou emendar uma pergunta que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Tá. E onde que entra a ciência de dados nisso tudo? Porque você falou dos sistemas complexos, das redes complexas, eu achei bem interessante o exemplo do formigueiro, né? Quer dizer, as tarefas são simples, mas aí você junta, você faz os entes interagirem entre si e você cria um sistema complexo. Certo. E a ciência de dados, onde ela entra nisso tudo aí? Boa pergunta. Na verdade a gente chama redes complexas também de ciência das redes. Então, onde entra a ciência de dados? Entra porque todos esses exemplos que eu falei aí têm dados. Não tem jeito. Por exemplo, se você vai estudar um formigueiro, você vai estudar epidemias, você vai estudar a propagação, a transmissão de dados na internet, ecossistemas, tudo isso tem dados. Não tem como a gente escapar. E aí, como é que entra exatamente? Então, seria assim, a gente tem a modelagem de sistemas complexos, ela é muito assim holística, ou seja, ela não envolve uma área, ela é muito interdisciplinar. Então a gente tem que considerar o quê? Física, então a gente consegue considerar mecânica estatística, termodinâmica, porque são elementos e a gente quer medir o macro, né? Então a gente usa estatística, então teste de hipóteses, toda a parte de intervalo de confiança, inferência estatística. Nós usamos computação, porque tudo isso daí vai embutir programação, e aí entra conceitos específicos, né? Por exemplo, se eu for estudar o cérebro, entra a neurociência, entra a linguística, se eu for estudar rede de palavras, mas, enfim, em todos esses casos,
essa análise é feita de 3 maneiras básicas. Uma é através de simulação, então a gente pode simular um modelo. A parte matemática, então geralmente a gente pode analisar alguns casos matematicamente, então, por exemplo, a gente consegue calcular qual é a taxa crítica de propagação de uma epidemia, a gente consegue calcular. E a terceira parte, que é a mais importante, na verdade, é a que mais usa, é a parte de análise de dados. Então a gente pega um conjunto de dados, a gente modela isso como sendo um grafo, esse grafo, no fundo, ele é uma matriz, e essa matriz, então, a gente vai aplicar desde técnicas de modelagem de sistemas dinâmicos em grafos, até técnicas de aprendizagem de máquina. Então, a gente pode, por exemplo, tentar predizer, dado que esses nós têm algumas características, será que eu consigo predizer qual é a capacidade de propagação de alguém numa sociedade? Então, ela acaba entrando naturalmente. Então, no fundo, ela acaba sendo uma sub-área, vamos dizer, da ciência de dados, e ela vai tratar dos problemas, assim, de certa forma, os mais complicados da ciência de dados. Porque quando a gente estuda a ciência de dados, o que a gente assume? A gente assume que as observações, elas são independentes e identicamente distribuídas. Só que quando você tem uma rede, um grafo, elas não são independentes. Porque você tem, por exemplo, 2 pessoas que estão conectadas. Geralmente essas pessoas, elas são parecidas em termos de interesses. Então, por exemplo, uma pessoa que segue a outra numa rede social, elas não vão ser, por exemplo, de partidos políticos diferentes. Geralmente não, certo? Então elas têm uma certa correlação entre elas. E essa correlação faz com que elas não sejam independentes. Então aí, o que acontece é que a ciência das redes, ela acaba embutindo essa outra variável, que seria, então, a dependência entre as observações, que é o que você não observa em ciência de dados tradicional. Então, Francisco, uma pessoa que trabalha com ciência de dados, ela tem que entender minimamente, ou até mais do que isso, né, de todas essas áreas, né, estatística, matemática, aí dependendo do problema em si que a pessoa vai tratar, tem que entender um pouco, como você falou, né, da neurociência, ou no sistema físico, ou no sistema social. Então, é uma coisa bem abrangente, né? Exatamente, na verdade é uma área muito, muito interdisciplinar por conta disso. Então, por exemplo, quem for trabalhar, é claro que você pode concentrar em algumas áreas. Então, vamos supor, por exemplo, eu quero trabalhar com modelagem de grafos e só a parte matemática. Isso é possível. Então, se você vai estudar, por exemplo, a aplicação de álgebra linear em grafos, isso é possível. Mas, no geral, quem trabalha com redes complexas e sistemas complexos vai ter que saber o quê? Vai ter que saber programar bem, vai ter que saber a parte de matemática, principalmente probabilidades e álgebra linear, vai ter que saber algum conhecimento sobre a área específica que você for trabalhar. Então, vamos supor, eu quero modelar o cérebro, eu vou ter que conhecer o que é quais são as regiões corticais, como pelo menos os neurônios interagem de uma forma simples. Então, quer dizer, é uma área assim que ela tem o nível de conhecimento, ele nunca para, né? Então, é uma área assim que quem for entrar nessa área vai ter que continuar estudando sempre, não tem como escapar. Então, mas a parte legal é essa, né? A parte legal é que não acaba sendo uma coisa assim muito ampla, e você acaba aprendendo desde história, tem redes de pessoal estuda história, por exemplo, os impérios, até redes, por exemplo, de engenharia, onde você tem uma ponte e aí você tem que calcular como é que os elementos dessa ponte estão vibrando. Então, quer dizer, tem bastante coisa para aprender. Até o exemplo dos impérios, aí tem um artigo que saiu da revista FAPESP sobre um estudo que você fez. Você quer comentar só rapidamente esse artigo? Claro, posso comentar. Na verdade, esse estudo foi interessante porque é assim, algumas distribuições de probabilidades, elas são assim, elas são meio que universais. Então, 2 delas são fundamentais. Uma é a distribuição que a gente fala de distribuição normal. Essa distribuição normal, onde ela aparece? Se você pega a altura das pessoas e faz por exemplo, quantas pessoas têm 1,50 m, quantas têm 1,60 m, quantas têm 1,70 m, então você faz isso e conta. Isso vai dar uma curva. Essa curva vai parecer um sino, vai parecer uma forma de sino. Essa distribuição ela aparece muito na natureza, muito. E aí tem uma segunda distribuição que é menos conhecida, mas que aparece tanto quanto a normal e talvez até mais, que é a distribuição que a gente chama de lei de potência. O que seria a lei de potência? A lei de potência é assim, a gente vai ter muitos elementos vão ter um certo valor dessa variável, enquanto que alguns vão ser elementos especiais. Então, por exemplo, vamos supor no Twitter. Você pega as pessoas no Twitter, vão contar quantos seguidores cada pessoa tem. Então, quantas pessoas têm 1 seguidor, quantos têm 2, quantos têm 3, e assim vai. Então, a gente vai variar desde pessoas que têm nenhum seguidor, 0, até pessoas que vão ter, por exemplo, 10 milhões de seguidores. Então, notem que a variação desse range de valores é muito alta. Enquanto na sociedade, por exemplo, nas alturas, ela vai variar lá de 1,30 m até 2,20 m, não vai ter gente muito mais alto que isso. No caso de conexões, não, ele vai variar de 0 até 10 milhões, por exemplo. Isso
tem uma importância fundamental, porque isso aparece onde? Aparece o seguinte, aparece em intensidade de terremotos. O que acontece? A maioria dos terremotos tem pouca intensidade, e aí você vai ter alguns terremotos que vão ser muito comuns, que a gente chama de eventos raros. Você pega, por exemplo, a maioria das crateras lunares. A maioria das crateras vão ser muito pequenas, porque a probabilidade maior de impacto baixo, só que algumas crateras vão ser muito grandes. Então, quer dizer, é algo que você observa assim na natureza que aparece em tudo, desde por exemplo, da abundância de espécies, até, por exemplo, a ocorrência de erros em genes, a frequência de ocorrência em genes. Então, quer dizer, tudo isso é relacionado com essa distribuição, a gente fala de distribuição de potência ou também distribuição de Pareto. Na verdade, quem introduziu essa distribuição foi o Pareto, que era um economista italiano, e aí ele verificou o seguinte, ele verificou que 80% de toda a riqueza estava na mão de 20% da população. Então, é a regra que chama 80-20. Então, acontece exatamente isso nesses sistemas todos. Então, você vai ter um número pequeno, que é muito especial, que vão controlar praticamente todo o sistema. Então, no Twitter, vai ter essas pessoas que têm milhões de seguidores, e eles são os maiores propagadores, por exemplo, de fake news, certo? E aí, o que aconteceu no Império Romano? O que a gente fez? A gente fez o seguinte, bom, vamos analisar o tempo de vida do imperador em termos de seria o tempo que ele leva para sofrer uma morte violenta. O que seria morte violenta? Ou ele é assassinado, ou ele se suicidou, ou ele morreu em batalha, por exemplo. E aí, quando a gente mediu esse tempo, a gente fez o quê? A gente modelou usando a teoria da sobrevivência, o modelo de sobrevivência, na verdade, e aí o que aconteceu? A gente observou que uma lei de potência também ocorre. Então, no Império Romano, como ele era um império que não tinha muito equilíbrio, não era um império assim que estava em harmonia, então tinha muita perturbação externa, e essa perturbação fez o quê? Fez com que surgissem esses eventos raros. E o que era o evento raro? O evento raro era quando o imperador conseguia terminar o reinado. Então vejam que é completamente contraintuitivo, né? Porque a gente acha que ser imperador romano era uma coisa boa. Só que não, o que a gente observou? A maioria deles morriam no começo do reinado, enquanto que uma minoria muito especial era os que conseguiam. Então, por exemplo, o Augustus foi um dos primeiros que conseguiu viver todo o tempo, então ele morreu de morte natural. Enquanto que a maioria, Nero, Calígula, todo esse pessoal não chegou até o final, eles morreram de uma morte violenta. Então, isso que é interessante, né? Porque a gente nota que a matemática ela acaba aparecendo em coisas assim que a gente nem espera, né? Quando você faz um experimento de física e coloca lá o carrinho para andar e obter aquela curva, você fala, bom, ok, é um experimento controlado. Mas agora olhar leis matemáticas na natureza, isso é uma coisa assim espantosa, né? Então a gente vê que a nossa realidade, na verdade, como Einstein e outros cientistas disseram, é muito estranho, né? É que parece que o universo é matemático, né? Então, como o Max Tegmark, que é o que prega essa ideia, né? Então parece que a gente vive num universo, na verdade, que foi escrito, foi desenvolvido de forma matemática. Isso é muito interessante, né? E, Francisco, então, pelo que você está falando, eu estou pensando aqui, a ciência de dados tem um caminho, vamos dizer assim, que é meio que o inverso da física, no seguinte sentido. A física busca princípios fundamentais, certo? E a partir daí, então, constrói teorias para tentar explicar o que se observa na natureza. A ciência de dados tem a natureza como objeto, colhe os dados e daí tenta buscar algum princípio. Então, seria um caminho inverso, é isso ou eu estou equivocado na minha compreensão? Isso é interessante. Na verdade, o Ernesto Rutherford, ele tinha uma afirmação interessante que era o seguinte, ele falava assim, se você precisou de estatística, é sinal que vocês não fez um experimento direito. Então ele assumiu o seguinte, você não precisa de estatística. Por quê? Porque na física, quando você faz um experimento, você controla praticamente tudo. Então você faz um experimento atômico, você controla muito bem a pressão, você controla muito bem a temperatura da sala, então você tem um controle muito assim, rigoroso. E aí com isso, a variação de um experimento para o outro, ela acaba sendo baixa, então você não tem muita variação de medida. Enquanto que em ciência de dados, o problema é um pouco diferente, porque você não está num local fechado, você está num local aberto. Então, o seu dado, ele pode ter as maiores flutuações possíveis. Então, ele pode ter erro, por exemplo, de coleta, pode ser erro, simplesmente variação nas respostas das pessoas. Então, você tem muitos fatores aleatórios embutidos. Então, isso faz com que o sistema seja muito mais complicado. Então, em vez de você ter, por exemplo, um sistema em que eu tenho duas variáveis, eu controlo temperatura e pressão, por exemplo, lá, e verifico, beleza, então eu faço um gráfico e chego ali na curva que eu quero. No caso de ciência de dados, eu não tenho
2 variáveis, eu vou ter geralmente dezenas, ou até centenas de variáveis. E você não tem controle nenhum. Então, enquanto na física você pega lá temperatura e pressão, vou mudando a temperatura, vou mudando a pressão e vou verificando como é que elas estão relacionadas. No mundo real, não. Você pega aquele dado, foi coletado de algum jeito, e aí você tenta tirar padrões desse dado. Então, você tenta encontrar padrões que fazem sentido. Então, por exemplo, quando eu pego dados de banco, eu vou pegar lá um conjunto de clientes, vou ter várias variáveis desses clientes, e aí eu quero saber se eu empresto dinheiro para essa pessoa ou não. Em princípio, isso daí está cheio de fatores aleatórios. Então, não tem como, por exemplo, eu controlar. Eu pego uma pessoa e controlo, eu simplesmente monitoro a vida inteira dessa pessoa, toda a história dela, para saber como é que ela vai ser, se vai ser um bom pagador ou não. Não, eu pego a pessoa pronta, certo? Então, essa é uma grande diferença. Mas, por outro lado, essa ideia, eu acho, de ciência de dados, ela é interessante por quê? Porque, na verdade, ela pode nos ajudar a encontrar leis, não só leis, mas relações entre variáveis físicas que a gente não encontrou ainda. Então, por exemplo, hoje, o pessoal até diz que a aprendizagem de máquina seria a nova ferramenta que a física não tem como escapar. Assim como a física usa matemática e equações diferenciais, a aprendizagem de máquina, são um artigo na Science ou na Nature, acho que foi, que eles disseram exatamente, seria a nova caixa de ferramenta da física. Por quê? Porque, na verdade, em física, alguns casos a gente também não consegue. Por exemplo, se eu tenho um experimento com um átomo que tem, sei lá, dezenas, centenas o núcleo atômico é muito grande, certo? Aí eu posso usar matrizes aleatórias, mas mesmo assim, eu não vou conseguir, por exemplo, calcular algumas quantidades físicas para esse sistema porque ele é muito grande. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, eu calculo para um pequeno e tento extrapolar para o grande, que é o que o pessoal tem feito. Então, eles têm tentado entender, por exemplo, dobramento de proteínas, reações atômicas, utilizando essa ideia. Então, na verdade, embora as ideias da física e da ciência de dados sejam diferentes, eu acho que a física ela vai acabar também convergindo também para essa ideia, e é esperado que a gente descubra novas leis, novas interações, e isso vai ajudar muito a gente compreender melhor o universo, né? Sim, com certeza. Já tem muitas aplicações de ciência de dados, machine learning, né, física de partículas, por exemplo. Sem dúvida, é a física que será usada. Exatamente. Até tem uma observação dentro disso, assim, que eu quero fazer. Por exemplo, na física você tem isso que você falou, você tem experimentos que você pode fazer de maneira controlada, mas você tem muitos experimentos, né, assim, que são aleatórios. Então, por exemplo, você pega a física de raios cósmicos, sim, astrofísica, por exemplo, a gente está esperando explodir uma supernova, tipo 2, e por aí vai, né? Então por exemplo, e vários eventos astrofísicos, eles são a priori aleatórios. Então você liga o detetor aqui e fica esperando chegar, sei lá, daqui 20 anos, por exemplo, né? Não, exatamente. Então no método científico, qual que é aquele fluxo, né? Você faz a hipótese, coleta o dado, analisa o dado e chega, confirma ou não. Em astronomia não tem como se fazer isso, porque o universo está aberto, certo? Em astronomia você vai ter que fazer o quê? Você pegar o dado e tem que encontrar um padrão no dado. Tenta entrar algum padrão que faz sentido. Então, por exemplo, a questão de matéria escura ou energia escura, a gente não sabe muito bem o que é, né? Mas você tem medidas. E aí, com essas medidas, talvez, se você usar a ciência de dados, você consiga chegar a descobrir algum padrão, por exemplo, que você observa em algum tipo de fluido, alguma coisa assim, e aí você pode tentar fazer paralelos, né? Então, quer dizer, nesse caso que você tem o dado não controlado, né, o experimento não controlado, eu acho que ciência de dados se encaixa, assim, perfeitamente. Eu quero emendar uma coisa, eu também acho, é por isso que eu estou começando a estudar, inclusive, ciência de dados, porque eu vejo como uma área muito promissora para o futuro, para muitas áreas, né? Vai ser um ferramental, assim, fundamental para o desenvolvimento científico. Mas uma coisa que eu ia te perguntar sobre estatística, aí me veio uma ideia em mente. Então, por exemplo, se a gente tem um experimento controlado, tem uma área da estatística muito importante chamada DOE, né, que é desenho do experimento, o Design of Experiment. A pergunta é, e como que, no caso da ciência de dados, a gente trata por exemplo, a gente trataria com um DOE se a gente não consegue desenhar o experimento e a gente coleta os dados
de uma maneira crua, como você colocou, né? Então, nesse caso, o que acontece é o seguinte, você pode fazer esse design de experimentos, ou seja, você pode fazer um experimento estatístico controlado, então você pode, por exemplo, estou desenvolvendo um novo fármaco, eu posso ir lá no laboratório, criar esse experimento que eu vou fazer e simplesmente desenvolvo. Só que o que vai acontecer é o seguinte, que vai acontecer que na grande maioria, sei lá, 99% das vezes, a gente não tem esse experimento controlado, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa é o que a gente quer estudar. Então a ciência de dados, a parte boa é essa, ele é muito mais ciência do que dados. Então, o pessoal faz uma confusão, às vezes, achando que é análise de dados, mas não é. Então a ciência de dados, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma investigação rigorosa sobre um conjunto de dados que pode ter sido coletado ou vai ser coletado. Se o dado vai ser coletado, então você pode inicialmente já fazer, por exemplo, vamos supor, eu vou coletar dados de usuários daqui para frente, então a partir de hoje. Então eu posso falar, bom, eu preciso que você colete quanto que esse usuário vai investir na bolsa, se ele tem poupança, quanto que é o salário dele, então eu defino as variáveis que eu quero coletar. Então isso também acontece. Então, geralmente, isso acontece muito para análise de publicidade, né? Então você quer saber como é que um produto vai ser aceito no mercado. Então você consegue controlar as variáveis que você vai medir, embora você não tenha como controlar, por exemplo, o tempo de exposição do cliente para aquele produto. Então, quantas vezes ele viu aquilo na televisão? Não tem como, tá? Só que acontece o seguinte, acontece que geralmente os dados já estão ali. E aí, com os dados em mãos, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer as perguntas corretas. Então você vai, por exemplo, vamos supor, tenho dados de pacientes do hospital. Então, os pacientes entraram no hospital, eu medi, por exemplo, nível de colesterol, nível de glicose, medi pressão arterial, fiz várias medidas desse paciente, e aí eu notei o estado de saúde desse paciente. Então eu noto, por exemplo, que esse paciente tem diabetes, certo? Aí o que eu posso fazer? Bom, no hospital eu coleto o dado durante um ano, esse dado está lá no hospital, aí eu posso pegar esse dado e falar, bom, uma coisa que eu posso fazer de cara é tentar desenvolver um novo método para diagnóstico de diabetes ou de evolução da diabetes. Por exemplo, às vezes eu posso ver que um cara que tem diabetes, ele vai evoluir para ter um problema do coração, por exemplo. Ele pode ter alguma parada respiratória ou alguma coisa desse tipo. Então eu posso pegar esses dados que eu tenho, os dados históricos, e aí eu vou treinar um modelo, e esse modelo vai ser treinado e aí ele vai tentar predizer novos casos. Então quando chegar um paciente novo, o que eu vou fazer? Eu vou tentar verificar qual é a chance desse paciente evoluir para um estado crítico, e aí antes de evoluir, eu vou lá e faço uma intervenção. Então notem que, e claro, aí entra, como é que entra a ciência de dados? Entra assim, você vai ter esse dado, você vai fazer a pergunta, qual é a pergunta? É possível desenvolver um método para diagnóstico automático de diabetes e determinar a evolução da doença? Essa seria a pergunta. Aí eu vou pegar o dado e vou verificar se eu consigo desenvolver um método para responder essa pergunta. Se eu conseguir, beleza. Aí a segunda pergunta é, ok, funcionou. Mas qual é a variável mais importante? O que está fazendo esse paciente evoluir? Será que é o nível de glicose que é crítico? Ou será que ele tem pressão alta? Então você vai lá e investiga. Aí outras perguntas. Bom, agora como é que isso aqui varia com a idade? Como é que varia com o histórico do paciente? Como é que varia com questões raciais, questões socioeconômicas? Então, quer dizer, você consegue fazer uma investigação assim muito ampla com um conjunto de dados que às vezes você nem tem ideia do que fazer com ele. É um conjunto de dados do hospital, certo? Está lá, o hospital coleta isso todo dia, e veja, aí você vai investigando, e essa investigação vai te levando a conclusões, e essas conclusões vai ajudar você a entender cada vez mais o problema. Então notem que é algo assim que a gente vai fazendo assim gradativamente, né? Mas é importante é importante ter em mente que ciência de dados é muito mais ciência, ou seja, muito mais investigação científica, e o uso dessas ferramentas sofisticadas, do que simplesmente análise de dados. Entendi, muito interessante mesmo, viu? Senise está desligado. Seu microfone está desligado, Senise. Nossa, obrigado. Eu fico pensando na pergunta e esqueço de ligar. Eu estou pensando um pouco, lá no começo da conversa, quando você falou dos sistemas complexos, né, de fenômenos emergentes. Fenômenos emergentes são aqueles, né, onde o comportamento do todo a gente não consegue explicar olhando para as partes individualmente, certo? Exatamente. Então, e eu pensei numa extrapolação, e assim, então, por exemplo, não seria possível, talvez, se a gente conseguisse monitorar um determinado grupo de pessoas, sei lá,
todos os habitantes de um vilarejo, de uma cidade, alguma coisa. Sim. Mesmo se a gente conseguir monitorar o comportamento de cada um, como a vida em sociedade é um sistema complexo, a gente não conseguiria prever como essa sociedade vai se comportar. Estou certo ou estou errado? Não, você está completamente certo. O que acontece é o seguinte, o ser humano ele é muito previsível quando está em grupo, certo? Que tem aquele efeito manada. Então a gente consegue predizer como um grupo vai evoluir, mas individualmente é muito difícil. Então, na verdade, isso é uma característica típica de um sistema complexo. Então, se você pega, por exemplo, o neurônio, teoricamente, ele é uma estrutura simples. Você tem que dar um modelo de Hodgkin-Huxley, ele vai receber um sinal, a partir de um certo threshold, um certo limiar, ele vai disparar, e esse disparo pode ser de ativação ou inibição. Então, quer dizer, teoricamente, a gente consegue fazer um neurônio até mesmo num circuito eletrônico, tá? Só que é o seguinte, eu não consigo entender a memória, a consciência, a cognição, olhando só para o neurônio. Não adianta eu pegar, por exemplo, 1 bilhão de neurônios e colocar eles aqui e tentar entender por que não adianta. Porque, na verdade, o que está faltando são as interações. Então, vejam só, num sistema complexo, se você olhar as partes individuais, você não consegue explicar o todo. Por quê? Porque faltam, na verdade, as interações, que é algo fundamental. Então, não adianta você olhar o neurônio, você tem que olhar os neurônios interagindo. E na sociedade acontece a mesma coisa. Então, o que acontece? A gente não consegue predizer, por exemplo, se o sujeito vai propagar uma fake news, ou se vai, sei lá, fazer um empréstimo no banco, ou se ele vai fazer matrícula em algum curso. A gente não consegue predizer esse tipo de comportamento. Mas se a gente olhar na média, então, se a gente pegar um grupo de indivíduos e monitorar, aí a gente consegue. Tá? Então essa é uma coisa bem interessante, porque mostra que essa emergência, ela leva, na verdade, a um comportamento que a gente parece... É um comportamento inteligente, mas ele tira a individualidade, né? Esse é o ponto. Então, quando você tem os próprios neurônios, eles, por exemplo, quando eu estou mexendo na minha mão, uma região do meu cérebro está ativando ao mesmo tempo, os neurônios disparando, todos juntos, de forma que o impulso chegue na minha mão e faça com que eu consiga movimentar os músculos. Então, esse disparo total, os neurônios, eles deixam de ser individualizados. Eles agem como se fosse uma coletividade, né? Então, a gente nota que, na verdade, o que acontece é isso. Se a gente olha individualmente, eles não são previsíveis, eles têm um comportamento distinto, principalmente no ser humano, né? Mas quando eles são colocados em grupo, então a gente tem essa previsibilidade aumentada, né? E é interessante o seguinte, interessante que há algumas ideias que se perguntam, na verdade, se a própria gravidade não seria uma emergência das interações atômicas, né? Então tem questões desse tipo. Então emergência parece que é algo assim que está assim, embutido na nossa realidade. Sim, é emergent gravity, né? É uma área. Então é possível usar ciência de dados nesse sentido por exemplo, para formular políticas públicas. É possível nesse sentido de tirar alguma conclusão sobre a coletividade? Isso é feito? Tem investimento nisso? Na verdade é assim, hoje está aumentando, a gente está engatinhando nisso ainda, que são as próprias cidades inteligentes, ela leva isso em conta, certo? Toda essa teoria de cidades inteligentes, ela vai levar em conta essas interações entre usuários, não só a interação entre usuários, mas também o uso de recursos, né? Então, por exemplo, vamos supor, eu vou criar uns sistemas para prestar bicicletas para as pessoas. Se ninguém usa bicicleta, eu vou gastar recursos à toa. Então, o que a gente pode fazer? A gente geralmente monitora e consegue predizer, por exemplo, na cidade de São Paulo, qual é a fração de pessoas que vão usar bicicletas e qual é a frequência. Isso pode ser feito. Então, hoje, quando você entra na web e você faz uma busca no Google, por exemplo, na verdade, quando você entra qualquer página da web, você está sendo monitorado. Tá? Então, o Google está coletando dado a todo momento, e aí o que acontece? Aí ele tenta predizer o que a gente vai fazer em seguida. Então, por exemplo, se eu começo a visitar muito site de viagens, o Google já vai me mandar uns anúncios aí de promoções de viagens. Por quê? Porque ele vai ver que eu estou interessado em viagens. Então, o que acontece é o seguinte, hoje, com esses dados celulares, dados de internet, dados de redes sociais, é possível desenvolver políticas públicas inteligentes. Então, por exemplo, uma cidade pode monitorar as pessoas no Twitter e verificar reclamações, por exemplo, com relação à praça pública. Então, tem uma praça, está todo mundo reclamando porque está estragada e tal, só que a nossa tendência
principalmente, os mais jovens, eles têm uma tendência diferente, mas a nossa geração, ou anterior, tem uma tendência a se adaptar e não reclamar muito, né? Então, por exemplo, a gente vai ver lá o banco quebrado da praça, não sei para quem eu vou reclamar. E aquilo fica quebrado e até alguém trocar, certo? Então, hoje, com essas redes sociais, o que as prefeituras poderiam fazer? Monitorar em tempo real. Então, por exemplo, tem um sistema, o sujeito vai ali, viu um buraco na rua, ele tira uma foto, manda a foto, certo, com localização, aí a prefeitura já identifica aquela foto, identifica qual é o tipo de buraco, qual é o tipo de remendo que eles têm que fazer, uma coisa desse tipo, manda a equipe rapidamente e já resolve, certo? Então tem que ser coisas assim, coisas rápidas, mas isso precisa do quê? Precisa de um sistema de monitoramento. Então, sistema de monitoramento, por exemplo, essa questão de uso de bens públicos, por exemplo, viu que tem um banco quebrado de uma praça, o sistema de metrô está atrasando numa certa localização, o ônibus, por exemplo, está demorando mais tempo do que deveria no ponto final, o uso de recursos, por exemplo, para saúde. Então, por exemplo, você tem vários postos de atendimento ao longo da cidade. Então, qual que seria uma maneira inteligente? Em vez de você deixar as pessoas ir direto para lá, para o posto de saúde, deveria ter um sistema em que a pessoa faz o quê? Ela simplesmente liga e aí esse sistema vai direcionar, certo? Na verdade, não precisa nem ser dessa forma. O sistema, o que poderia fazer é um sistema inteligente que faz uma distribuição inteligente. Então, como se fosse um roteador. Como é que funciona um roteador? O roteador, assim, ele tem uma tabela BGP, né, que é a tabela de roteamento, e aí ele fala, bom, se chegar por esse canal, manda para tal lugar, se for para esse ou para aquele. Então, quer dizer, ele faz um roteamento do tráfego automático. Quando falha o roteador, ele manda uma mensagem de volta para um vizinho, o vizinho vai pegar a tabela dele, vai atualizar, então ele vai falar, opa, aqui era para mandar para esse roteador A. Ele está quebrado, então agora manda para o roteador B. E nesse ajuste, ele já ajusta a rota. Então daria para criar um sistema não só de transporte, mas um sistema também de saúde que fosse inteligente. Então, em vez da pessoa sair daqui, por exemplo, do bairro dela e ir no local mais próximo, nem sempre é uma boa ideia, porque às vezes o próximo está lotado. Então acontece, o sistema pode simplesmente te direcionar, então ele te manda uma mensagem e fala, não vá para outro lugar, vá para outro. E isso pode ser de forma automática. Então, quer dizer, toda a movimentação numa cidade, o uso de recursos, daria para ser modelado como se fosse um sistema complexo, basta que a gente tenha dados, que as pessoas interajam, e isso pode permitir assim que a eficiência pode ser muito grande, porque no fundo a gente acaba gastando muito mais recursos do que a gente precisa, muito. Interessante isso que você falou, Francisco, porque uma vez, há uns anos atrás, eu estava conversando com uma médica e eu tive uma ideia, né, e vira e mexe eu tenho umas ideias, assim, porque, sei lá, né, você observa os problemas e fala, pô, esse negócio podia ser melhor se você fizesse assim, fizesse assim. É claro que entre a ideia, transformar essa ideia em algo concreto e ela funcionar, existe uma distância naturalmente muito grande. E eu lembro que eu virei para ela e comentei, falei, olha, se tivesse um sistema via computador, via, sei lá, um website, um aplicativo, pô, que eu vou fazer a consulta, eu marco consulta, eu faço uma pré-triagem, e aí, de repente, consigo chegar, por exemplo, sei lá, eu tenho um horário X, aí eu vou ser atendido mais ou menos nesse horário, mais ou menos um intervalo de tempo, um erro ali, e aí eu consigo adiantar, por exemplo, ao invés da consulta levar, sei lá, 2 horas, poderia levar 20 minutos, e aí haveria um ganho, né? Eu lembro que aí ela falou que do ponto de vista prático seria complicado, daí ela me explicou, ela fez toda uma... Porque eu teorizei sobre isso, né? Eu falei, olha, se tivesse um sistema, eu faço uma pré-triagem aqui, eu falo, ó, estou com dor de cabeça, sentindo isso, sentindo aquilo, respondo um questionário, e aí eu vou ser direcionado adequadamente. Assim, eu estou dando esse exemplo, sabe por quê? Porque há uns anos atrás eu tive um probleminha no pé, e aí eu fiquei o dia inteiro no hospital, por conta de um probleminha no pé, que era o meu pé começou a inchar, e aí me mandaram para o ortopedista, mas na verdade se tivesse mandado para o clínico geral, teria resolvido, entendeu? Então, assim, só uma observação. Não, exatamente. Mas o problema é o seguinte, o grande problema que a gente tem hoje é o medo de inovar, né? A gente tem medo da inovação. E aí a questão médica ela acaba sendo complicada por quê? Porque se uma pessoa, por exemplo, a pessoa pega o atendimento, a maioria dos atendimentos pode ser resolvidos por telefone. Então o sujeito está com um problema de saúde, às vezes é um problema simples. Às vezes a pessoa também, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, ou algum problema que é muito corriqueiro. Por exemplo, eu estou com resfriado, coisa desse tipo. Então uma solução seria o quê? Em vez de você mandar a pessoa diretamente para
um hospital ou para um outro local, você poderia, na verdade, direcionar as pessoas para uma farmácia comprar um remédio de cara, certo? Então, você ligaria para a farmácia e falaria, olha, já prepara o remédio aí para a pessoa que está indo buscar, certo? Isso, na verdade, é feito na Inglaterra. Na Inglaterra funciona dessa forma. Então, o NHS, que é o sistema de saúde lá, você nunca vai para o hospital. Você faz o quê? Você liga para um número, e esse número vai te falar para onde você tem que ir. Geralmente, na maioria dos casos, você vai para a farmácia, você nem vai para o hospital, porque o hospital às vezes se contamina, né? Se você vai lá no hospital, e isso é interessante, isso na verdade até ocorreu, por exemplo, o número de casos de dengue, a gente monitorou nessa pandemia, ele diminuiu. Na verdade, ele não diminuiu porque as pessoas estão tendo menos dengue, ele diminuiu porque as pessoas não estão indo para o hospital porque elas têm medo de pegar o Covid, de se infectar. Então, o que acontece? O que acontece é que um sistema inteligente desse economizaria muito recurso, muito recurso. E, além disso, daria para fazer o quê? Daria para você, em vez de ter hospital, você poderia ter os clínicos, umas clínicas em alguns locais, e aí você direciona, por exemplo, o seu problema é no pé, então você manda uma foto do seu pé lá que está inchado, essa central vai pegar essa foto, vai mandar, por exemplo, para o ortopedista, ele já vai dar uma olhada e fala, não, isso aqui não é problema ortopédico, então manda para outro. E aí, em vez de você ir no hospital, que é uma coisa muito geral, você acaba com um específico, e isso acaba economizando o tempo de todo mundo e também economiza recursos, né? Então, eu acho que num futuro muito próximo, a gente vai ter umas adaptações dessa forma. E algo interessante também que vai acontecer num futuro não muito próximo, na verdade, as empresas já estão, principalmente as empresas de plano de saúde, eles estão observando que se você direcionar a pessoa para uma prevenção, ela acaba sendo muito mais barato do que você remediar, né? Por quê? Porque no fundo você faz o quê? Em vez de você mandar a pessoa, por exemplo, por exemplo, a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca é extremamente cara, certo? Então, um paciente por dia custa no mínimo R$2.000 por dia, uma estimativa assim, um paciente normal, certo? Então, uma estimativa média. Pode ser muito mais caro que isso. Então, é muito mais viável, às vezes, você encaminhar uma pessoa para um fisioterapeuta ou para uma pessoa fazer um exame, por exemplo, exame de sangue a cada 3, 4 meses, de graça. Então, vai lá e faz exame sem passar pelo médico. Isso é muito mais barato. Então, é uma maneira de você otimizar, né? Então, a esperança é que, como a gente está coletando cada vez mais dados e a gente tem cada vez mais meios de estudar esses dados, a esperança é que a gente consiga, então, um sistema que seja altamente eficiente e que gaste o mínimo de recursos. Essa é a ideia de uma medicina do futuro, né? E aí, a esperança é que isso chegue logo, porque os gastos são muito altos, né? Então, a gente pode diminuir muito esses recursos e aplicar em outras coisas que a gente está faltando recurso, na verdade, né? Francisco, você falou de coleta de dados, né? Como que se faz para coletar os dados? Você tem uma ideia, você quer estudar um problema, como é que são? Os dados estão disponíveis? Você busca onde? Pede para quem? Como é que faz isso? Boa pergunta. Na verdade, como é que funciona? Geralmente funciona assim. Às vezes a gente tem por exemplo, vamos supor, a gente vai colaborar com um hospital. Então o hospital vai coletar esse dado e aí a gente vai analisar. Mas tem outras maneiras. Quais são outras maneiras? Uma outra maneira, por exemplo, é coletar dados de web. Então vamos supor que eu quero coletar dados do DataSUS. O DataSUS está lá, tem dados do SUS, de mais diversas doenças, atendimentos, epidemias. Só que esse dado não está bonitinho numa tabela. Não está. Então você vai ter que fazer o quê? Você tem que construir um robô. Aí você pode construir, por exemplo, um web crawler. Esse web crawler, ele vai simular uma navegação e vai coletar os dados para você. Então ele vai fazer o quê? Ele vai entrar na página, por exemplo, vamos supor que eu quero dados de dengue. Ele vai clicando por ano, vai pegando esses dados, vai cruzar na tabela, e aí depois ele vai guardar esse dado e aí eu posso usar. Então, a maneira mais usual, assim, de coletar dado hoje é através de dados de web mesmo. Então a gente desenvolve web crawlers, por exemplo, e aí a gente consegue coletar facilmente. Outra maneira é você fazer experimentos online, né? Você pode, por exemplo, vamos supor que eu estou estudando psicologia, certo? Eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma coleta, eu faço um site, esse site as pessoas vão interagir com ele, e aí vão simplesmente coletar esses dados de interação das pessoas. Então, tem muitas maneiras diferentes, né? Mas, então, como no nosso caso, por exemplo, que a gente é da física e a gente trabalha com dados que vêm de outras fontes, certo? Na verdade, a gente não faz experimento, eu não sou físico experimental. Então, o que acontece é que esses dados a gente acaba tendo que coletar de alguma forma, né? Então, é mais uma tarefa que não tem como a gente escapar, né? Essa
Essa atividade se chama mineração de dados, é isso? Isso. Na verdade você tem, exatamente, dentro da ciência de dados, você tem basicamente algumas áreas, certo? Uma área que a gente tem é chamado, seria assim, uma área seria aprendizagem de máquina, quando a gente tem os métodos para tentar encontrar padrões em dados. Então, por exemplo, eu tenho um método para identificar clusters num certo conjunto, ou um método para novo diagnóstico. Então, essa é a aprendizagem de máquina. A gente vai ter a parte de mineração de dados. O que faz a mineração de dados? Ela vai ter técnicas para coletar os dados e fazer uma primeira análise para encontrar esses padrões. E essa coleta de dados ela envolve tanto a coleta, por exemplo, desenvolver um web crawler, quanto o armazenamento. Então, a gente vai armazenar esses dados. Se for um grande banco de dados, como no caso de Big Data, a gente vai ter ferramentas para isso, então vai ter que armazenar, por exemplo, em paralelo, aí você vai ter que ter um sistema para armazenamento desse dado, para permitir o acesso, e depois tem uma tarefa fundamental, que é uma tarefa que, na verdade, as pessoas ignoram, mas é que dá mais trabalho, que é a limpeza dos dados. Então, a limpeza é algo extremamente complicado. Então, por exemplo, no caso, você tem dados, por exemplo, de astronomia. A maioria dos dados que você vai ter são dados que não tem muita informação. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que filtrar e encontrar aqueles que realmente têm algo que faça sentido, né? Então, são etapas importantes, né? Então, são etapas que envolvem desde o planejamento do seu experimento, planejamento das perguntas que você quer responder. Se você vai coletar o dado, você tem que fazer um sistema para coletar. Se você não tem, se você já tem o dado pronto, aí você faz o quê? Você analisa esse dado. E aí, antes da análise, você tem que fazer o quê? O pré-processamento, que é a limpeza, tirar atributos correlacionados, tentar verificar os dados faltantes, se tem como você estimar esses dados faltantes. E aí, depois, feito tudo isso, aí você vai usar a técnica de aprendizagem de máquina e de estatística para tentar tirar conclusões. Bom, Francisco, então a gente estava falando aí sobre, eu acho que você deu para a gente uma panorâmica bem interessante da aplicação, né, de ciência de dados, né? Então, daí me veio uma pergunta à mente, né? Porque, inclusive, nós tivemos anteriormente uma conversa com um economista, o André Roncaglia, e a gente estava discutindo essa questão de ciência, né? E, por exemplo, a economia é um sistema complexo, Sim. Extremamente complexo, né? Sim. E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Por exemplo, se você tem um sistema complexo com condições iniciais que são variáveis no tempo, como que você consegue tratar isso do ponto de vista de sistemas complexos? Esse é um grande problema, porque o que acontece é que, aquela coisa, diferentemente do sistema físico, essa evolução do sistema, por exemplo, a gente vai ter um modelo, certo? Esse modelo ele pode modificar ao longo do tempo. E aí complica muito. Então é a mesma coisa que você tem um pêndulo que está oscilando, aí de repente você vai lá e começa a dar tapa nesse pêndulo. Aí você mudou a dinâmica do sistema. E isso é muito comum em sistema complexo. Então, em sistema complexo é muito complicado você estabelecer, por exemplo, a memória do sistema. Então o sistema está evoluindo, ele tem uma certa memória, né? Então, quer dizer, você usa o passado para predizer o futuro. Isso funciona. Só que se o sistema muda a dinâmica, o passado ele acaba sendo pior, né? É o que aconteceu muito na epidemia do coronavírus. O que acontecia? O pessoal começava a predizer. Aí falou, vai ter tantos milhões. Aí o pessoal vai ajustando. E aí o pessoal começa, mas esse modelo não funciona. Não é que ele não funciona. É que você não tinha dado suficiente para conseguir pegar o comportamento. Então, quando você conseguiu pegar o comportamento, as predições melhoram. Só que aí, na hora que começou a melhorar a predição, começou a aparecer vacinas. Aí você mudou o sistema. Então, quando você colocou vacina, você mudou as interações, né? Porque a pessoa que está vacinada, ela tem a chance muito menor de ser infectada. Então, você diminuiu a chance dessa infecção. Então, quer dizer, isso é um grande problema e por isso que muitos sistemas complexos a gente só consegue modelar computacionalmente mesmo. Então, o que acontece? A gente pega o dado, através desse dado, a gente consegue predizer o futuro, mas a gente está a todo momento atualizando. Então, por isso que entra, por exemplo, o aprendizado com reforço, entra outras técnicas mais sofisticadas, que são técnicas que tentam aprender com a evolução do sistema. Então, não basta você simplesmente olhar o sistema e achar que ele vai fluir. Não, é como se fosse um sistema caótico, né? Sistema caótico, se você tem pequenas flutuações na condição inicial, o futuro, a longo prazo, é imprevisível. Então, o que você tem que fazer? Você predizer um período, aí você vai lá, ajusta para essa condição inicial agora e vai fazendo isso. Então, você tem que fazer predições em tempos curtos, né? Então, essa é uma característica importante de sistemas complexos. Então, a gente não vai conseguir fazer predições muito longas. A gente vai ter que o sistema ele tem que ficar sempre aprendendo.
Eu fiz essa pergunta porque de fato, quando o André ele colocou essa questão, ele mostrou isso para a gente, aí a gente começa a entender que economia é um negócio extremamente complicado, porque você começa a mudar as condições, e ele até usou um termo muito interessante, ele falou assim, as verdades são muito breves, né? Então você acha que o seu modelo ele funciona até hoje, amanhã já não vai funcionar porque as condições mudaram completamente. Você tem muitas variáveis que são correlatas, né? E aí você complica bastante. Eu entendi a problemática. É muito, e além do que você tem perturbações externas, né? Então, por exemplo, a economia. Se você tem uma perturbação externa, por exemplo, o coronavírus foi uma perturbação externa completamente imprevisível. Ninguém conseguia nem ter ideia de que ia surgir uma pandemia dessa. E isso afetou completamente a economia. Então, o que acontece? Assim como... Isso é muito parecido com o clima, né? O clima que acontece? Eu consigo predizer se amanhã vai chover. Depois da manhã, já começa a diminuir a minha probabilidade de acerto. Depois de uma semana, é praticamente aleatório. É mais fácil eu chutar, certo? Por quê? Porque o sistema é caótico, então, para essa condição inicial que eu tenho, ele já divergiu muito do sistema real, né? Aí tem que fazer o quê? Na hora que der uma semana, eu vou lá e ajusto para essa condição inicial. E aí eu vou fazendo isso toda vez. Então, quer dizer, o sistema realmente ele é previsível, mas no curto prazo, né? No longo prazo a gente não consegue, né? Francisco, então, o que dita, vamos dizer assim, o que dita o comportamento de um sistema seriam as interações, né? Por isso que é isso que faz um sistema ser complexo, né? Existe alguma área da ciência de dados ou de sistemas complexos assim, dedicada a estudar os tipos de interações e se dá para ter uma previsibilidade maior estudando essas interações? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, é aí que estão o futuro de sistemas complexos. Então, essa área de redes complexas, principalmente, ela começou lá em 98, com o artigo do Atlas Strogatz, em 99, com o artigo do Barabasi, e aí ela foi evoluindo. Até hoje, como é que a gente modela esses sistemas? A gente assume, por exemplo, que na maioria dos casos as interações são fixas, o que não é real, certo? Porque as interações estão mudando ao longo do tempo. Além do que, a gente assume um tipo de interação. Então a gente assume que só existe um tipo, então, por exemplo, a chance de eu contaminar você é a mesma de eu contaminar o Rodolfo, então não muda essa probabilidade. Isso aí não é real. Mas por que a gente faz isso? Porque é o que a gente consegue entender o sistema. Então, para a gente modelar um sistema, a gente tem que meio que fazer uma caricatura da realidade, né? A gente tem que jogar algumas variáveis fora e fazer umas simplificações dessa forma. Mas no mundo real, o mundo real não é tão simples assim. Então, interações entre pessoas, elas variam ao longo do tempo e essas interações têm forças diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito amigo do outro, então ela vai estar muito próximo, enquanto que o outro não vai estar tão próximo. E tem a questão também de epidemias. A chance de eu pegar depende do meu sistema imunológico. Meu sistema imunológico pode ser diferente do seu. Então, quer dizer, são heterogeneidades que existem no sistema, e aí tratar essas heterogeneidades não é trivial. Então, é diferente você tratar, por exemplo, um gás. Um gás, todo mundo é igual, todo mundo vai interagir lá de maneira igual, então você vai ter conservação do momento. Então, tudo funciona muito bem. Quando você pega a nossa sociedade, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai ter um certo tipo de atitude, mas embora seja assim algo que pareça completamente imprevisível, a gente consegue encontrar padrões. Então, por exemplo, no caso de epidemias, a gente consegue dizer relativamente bem quantos casos a gente vai ter, a gente consegue encontrar padrões de comportamento das pessoas, qual é a fração de pessoas que vão usar máscara, qual não vai, quantas não vão. A gente pode incluir teoria dos jogos. A teoria dos jogos, como é que funciona? Se todo mundo se vacinar e eu não, beleza, eu estou protegido e eu não sofro nenhum efeito colateral da vacina, certo? Então, beleza, então eu posso ser egoísta e fazer isso. Só que se todo mundo pensar igual eu, ninguém se vacina e todo mundo se dá mal. Então, quer dizer, então a gente pode estudar essa questão de cooperação também. Então, quer dizer, a gente consegue modelar, mesmo com algumas simplificações, a gente consegue modelar bastante bem a realidade, mas a gente tem em mente que o que a gente tem hoje ainda é um retrato muito simplificado da natureza, e para chegar no mundo mais real, a gente precisa do quê? Muito mais dados, a gente precisa de poder computacional, e também precisa de uma matemática mais sofisticada que a gente ainda não consegue resolver. Por exemplo, assim como no caso do fluido, eu não consigo resolver exatamente a equação de Navier-Stokes, não consigo saber qual é a solução, eu não consigo também chegar numa solução exata para o modelo epidêmico. Então, são problemas parecidos, mas as aproximações funcionam muito bem.
Legal. E, nossa, você falou uma coisa agora, Francisco, é possível prever, em média, quantas pessoas vão usar máscara? Isso, é feito isso? Na verdade, é assim, o que vai acontecer? Se você mede, se você tem dados, eu estou medindo, por exemplo, eu posso botar uma câmera na estação de metrô, e eu vou medindo a ocorrência de pessoas usando máscara ao longo do tempo. Então, eu vou ter uma série temporal com o número de pessoas que não usam máscara. Essa série temporal, ela tem um padrão, e geralmente esse padrão se repete. Sim. Certo? E através desse padrão a gente pode tentar predizer, então, quantas pessoas que vão usar máscara ou não, né? Então, e mais fácil ainda de fazer isso é você simplesmente analisar redes sociais, né? Se você analisa o comportamento de uma pessoa hoje numa rede social, você pode tentar predizer se essa pessoa ela vai cooperar, ou seja, ela vai se proteger e vai tentar proteger as pessoas, ou essa é uma pessoa que não está nem aí para a epidemia, né? A gente consegue predizer muito bem até. Tanto é que isso é interessante. Essas análises de redes sociais, elas têm sido usadas, tem um grupo na Federal de São Carlos, na verdade, que faz isso, que é tentar predizer, por exemplo, suicídio. Então, eles analisam as postagens, e pelas postagens você consegue predizer se aquela pessoa está depressiva ou não. Então isso é interessantíssimo, né? Porque isso acaba até salvando vidas, né? Isso é importante. Nossa, super interessante. É bem interessante mesmo. Eu vi ontem um vídeo, depois eu fui procurar um artigo falando sobre essa questão de uma espécie de uma manipulação que você faz às redes sociais com propagação de fofocas, por exemplo, com celebridades. Isso eu achei bem interessante, que aí tem um cidadão aí que o cara ele criou uma empresa para fazer esse tipo de coisa. Então ele dissemina likes e fofocas, é um negócio assim que eu fiquei, caramba, né? Então, quer dizer, isso pode ser usado, por exemplo, para fake news tranquilamente, né? Tranquilamente. Na verdade, essa é a parte ruim. Essas ferramentas podem ser usadas tanto para o bem, tentar predizer se uma pessoa, por exemplo, tem um risco de suicídio e tentar intervir antes disso ocorrer, e pode ser usado para o mal. Então, por exemplo, o Facebook, alguns anos atrás, houve um escândalo. Por quê? Porque eles fizeram o seguinte, eles colocavam no feed de publicações, por exemplo, publicações que são depressivas, que levam a pessoa à depressão. E aí media se a pessoa fica depressiva ou não. Então ela fez um experimento assim, isso aí gerou um escândalo, porque na verdade eles estavam fazendo o quê? Experimento com humanos, não, porque as pessoas não consentiram aquilo, e eles estavam manipulando a parte emocional das pessoas. Isso é terrível, certo? É terrível. Mas isso é feito. Infelizmente isso é feito. Então, por exemplo, eu tive um aluno que trabalhava no Facebook nos Estados Unidos, e ele dizia que ele tinha acesso as publicações de qualquer pessoa do mundo. Ele podia ir lá e colocar, por exemplo, coloca uma publicação que eu posso manipular essas publicações do jeito que eu quero. Então isso é terrível, porque você pode manipular eleições, você pode, por exemplo, antes da eleição, você consegue botar posts contra um certo candidato, que aparece do nada, você entra no Facebook e do nada aparece lá um post contra um certo candidato. Ou você pode manipular essas questões, por exemplo, ecológicas. Então, por exemplo, você pode criar essas fake news que não existe aquecimento global. Então, não existe. Aí você vai lá, coloca esses posts para manipular isso. Ou seja, você consegue manipular facilmente as massas. Então, esse é um grande problema que a gente tem hoje, talvez seja um dos maiores desafios hoje da nossa sociedade. É tentar predizer a população. Então, tem um documentário interessante da Netflix, que é, como é que chama o documentário? Em português seria... Eu acho que não me lembro agora exatamente. Não é privacidade hackeada? Isso, é um desses aí, na verdade. Eu acho. Eu não me lembro. Mas é outro também. É outro. O dilema. É um do dilema. Dilema das redes. Dilema das redes, exatamente. Então, esse documentário mostra claramente como que a gente é manipulado hoje. E isso é terrível, porque, na verdade, o que acontece é que o seguinte, acontece que o ser humano ele tem um comportamento que é dado pelo hábito. Então, o hábito, ele é a nossa região aqui debaixo do cérebro, que é a região que a gente herdou dos répteis, né? E o hábito, ele é feito, a gente age de forma automática, né? Então, tem aquele livro chamado O Poder do Hábito, que são atitudes que a gente toma sem pensar. E o que acontece é que hoje, algumas redes sociais, alguns canais de comunicação, eles tentam fazer isso, eles tentam criar esses micro hábitos nas pessoas, e as pessoas, elas agem de forma irracional. Então, a pessoa compra, às vezes de forma irracional, algo que ela não precisa, ela acaba votando
nesses abaixo-assinados ou outras coisas que ela também não precisa, ela pode ir dando like em coisas que ela não precisa, então, quer dizer, ela acaba agindo de forma automática. Então, esse é um risco muito grande e isso é um dilema que a gente vai ter que abordar já e vai ter que achar uma solução, porque, claro, a gente não pode censurar, porque isso aí é terrível também, porque senão você vai fazer com que apenas uma ideia se propague. A melhor maneira seria fazer o quê? Seria você conscientizar os agentes, né? Que são as pessoas. Não tem outro jeito. Então, mas aí eis o X da questão, eis o grande problema, né? É interessante isso que você falou, por exemplo, há uns anos atrás eu comprei um Google Home Mini para ter em casa, porque eu achei um negócio tão divertido, assim, que você fala com ele, você pede a música, você pede a receita, você pede uma informação. Só que daí o que acontece? O que começou a acontecer? Então eu pensava, assim, eu tenho o hábito de falar sozinho, eu vou falar com o meu gato, né? Então eu converso com o gato, eu falo sozinho, né? Sim. E aí o que acontece é que começou a aparecer coisas que eu tinha falado, assim, e-mails, no feed, na época eu tinha o Facebook, hoje eu não tenho mais, coisas que eu tinha falado, nossa, eu gostaria de viajar para a Grécia, conhecer a ilha de Creta, de repente aparecia lá anúncio de viagem da ilha de Creta. E aí eu comecei a achar que isso pudesse ser alguma coisa, né, assim, meio esotérica, mas é óbvio que não era, né, era apenas o quê? Então, esse Google Home Mini aí, eu percebi que ele pode ser usado para te espionar, né, digamos assim. Né? Exatamente. Você pode ver que a Siri mesmo, se você conversar para ela, ela vai te responder. Ela não está ativada. Geralmente ela fala, não entendi. Isso é interessante porque, na verdade, a gente está sendo monitorado de uma maneira assim, absurda. Comigo também aconteceu a mesma coisa. Por exemplo, minha sogra veio me visitar e ela teve um problema no aparelho de audição, né? E aí, de repente, começou a aparecer para mim, no meu celular, anúncio para vender aparelho de audição. Aí eu falei, puxa, mas por que isso aqui está aparecendo para mim? Aí eu fui ver, ela tinha tido o problema e ela tinha pesquisado. Mas dentro da mesma casa. Não é o mesmo aparelho, o celular dela. Então, notem que o nível, assim, de monitoramento é muito alto. E aí entram questões fundamentais, né? Será que isso é correto, né? Isso é complicado, né? Porque tem um ponto, assim, tem um ponto que é fundamental, a questão de legislação. Então, de repente, tem surgido fenômenos que não existe legislação. Então, por exemplo, aí você fica à vontade, né? Quem, na verdade, detém esse poder, esses dados, fica à vontade para fazer o que bem entende. Né? Exatamente. Não, e tem questões éticas também que estão começando a abordar. Né? Então, por exemplo, quando você faz um sistema de detecção de criminosos, vai ter uma tendência alta de você dizer que pessoas negras são criminosas. Mas não é porque pessoas negras são criminosas, é porque o quê? Você usou dados de criminosos, que geralmente são classes mais baixas, são pessoas que geralmente não tiveram oportunidades, elas acabam entrando no crime e, naturalmente, acabam aparecendo mais no banco de dados. Mas vejam só, então quer dizer, a pessoa que está programando, que está preparando esse sistema, ela tem que ter isso em mente. O problema é o seguinte, o problema é um problema social que está lá na raiz, né? Então ela não está olhando a raiz, ela está olhando lá as folhas, certo? Então esse que é o problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O mesmo acontece com o machismo, acontece com todo tipo de preconceito. Então, quer dizer, são questões que a gente vai ter que analisar isso vai ter que se criar uma legislação, porque não pode ser um território livre, né? Onde cada um faz o que quer, coleta o dado do que quer, usa do jeito que quer, e isso é terrível, porque essas empresas elas vendem esses dados, né? Então, no fundo, a gente acaba vendendo nossa intimidade, nossa vida para empresas que vão usar isso de forma a tentar nos manipular. Isso é uma coisa ruim da ciência de dados, é uma coisa muito ruim, mas a esperança é que isso acabe mudando. Alguns países já estão tentando criar legislações para isso, né? Então isso é interessante, porque se você... muito interessante, se você entrar no Google Street View, você vai lá no Google Maps, aí tem aquele bolinha, aquele carinha no cantinho lá, você joga. Se você for para a Europa, você vai ver que a Alemanha não está no Google Street View. A Alemanha não aparece. Então aparece como sendo um buraco, a Europa inteira está lá, e a Alemanha parece um buraco. Aí você fala, puxa, mas por quê, né? Porque eles se preocuparam com isso. Porque eles se preocuparam que o simples fato de tirar foto da frente da sua casa e mostrar isso de uma maneira assim livre, isso pode gerar problemas, né? Porque, por exemplo, se você tem
criminosos, eles não precisam mais pegar o carro e andar para ver que caso que eles vão roubar. Não, ele entra na internet, analisa a vizinhança, e aí eles podem analisar isso. Então, quer dizer, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado, certo? Então, alguns países, a Alemanha principalmente, vem se preocupando com isso, e algo que o mundo inteiro vai ter que se preocupar. Então, assim, eu acho que tem que ter dados, tem que ter acesso cada vez maior, porque senão a gente volta para o passado, né? Mas eu acho que, assim, esses dados têm que ter um controle maior. Então, as empresas podem coletar? Pode. Só que o que você pode fazer não pode ser livre. Não pode. Esse é um assunto que realmente tem que ser discutido, assim, de maneira profunda, né, em algum momento, assim, pelas autoridades, pelas pessoas, né. Francisco, eu queria, já que a gente está indo para a reta final da conversa, né, infelizmente, nossa, super legal, queria te perguntar um pouco da profissão e do fazer, né, de quem trabalha com ciência de dados. Primeiro, assim, sim, a gente se interessa, né, por ciência de dados, assim. A gente, que eu digo aí, o Rodolfo, já conversamos sobre isso, né, a gente começou a estudar um pouco e tal. Eu vi em alguns fóruns, né, muita gente reclamando que a área de ciência de dados está roubando o espaço de quem trabalha com estatística, né. Assim, os estatísticos estão ficando supérfluos, vamos dizer assim. Eu vi pessoas escrevendo isso. Estatístico não vai mais, ninguém vai mais contratar um estatístico, vai contratar um cientista de dados. Por que isso? Porque existe essa ideia de que a ciência de dados está acabando com o trabalho do estatístico, se a ciência de dados precisa de tanta estatística? Essa é uma pergunta interessante. Na verdade, se confunde muito como que elas se misturam, né, a ciência de dados e a estatística. Na verdade, tem uma diferença básica. A estatística ela foi desenvolvida, desde lá da época do Fisher, do Pearson, ela foi desenvolvida de uma forma que era baseada na teoria das probabilidades. Então, na teoria das probabilidades, para você desenvolver aqueles modelos, você assume duas coisas básicas, que são o quê? As observações independentes e identicamente distribuídas. Então, quer dizer, você tem um modelo, uma aproximação da realidade, que nem sempre é válido. Então, quando você pega, por exemplo, dados de redes sociais, essas observações não são independentes. Por quê? Porque o fato de uma pessoa postar um comentário, isso influencia o comportamento da outra pessoa que pode postar o mesmo comentário ou pode interagir com aquele comentário. Então, o jeito que elas agem não são independentes. E, além do que, não são identicamente distribuídas. Porque, por exemplo, a chance de eu dar um like em um certo time de futebol é diferente de uma outra pessoa que torce para outro time. Então, quer dizer, tem essa diferença. E, além do que, as pessoas são totalmente heterogêneas, né? E não é só comportamento social, mas comportamento em termos de dados médicos, dados de movimentação. Então, quer dizer, o mundo não é tão bonito quanto os modelos estatísticos. E aí o que acontece? Os modelos estatísticos eles têm limitações, mas isso não implica que a estatística vai ser ignorada. O que acontece é que são caminhos diferentes. Então, para que a estatística é fundamental? Ela é fundamental principalmente para análise, para desenvolvimento de experimentos, design de experimentos. Então, você consegue desenvolver o experimento e aí você vai lá e usa as técnicas robustas de estatísticas que funcionam perfeitamente bem. Então, isso tudo funciona muito bem. Tá? Para o mundo real, quando você tem dados que você simplesmente coleta aí de mundo aberto, a gente fala, né? Você não tem controle nenhum. E aí o que acontece? Em muitos casos, você não vai conseguir aplicar um método de estatística que vai funcionar. Então, vamos supor, eu tenho dados de redes sociais, vou continuar com redes sociais. E eu quero classificar as pessoas de acordo com se elas vão propagar fake news ou não. Isso é muito difícil fazer por estatística porque é por causa disso, os modelos não se adequam. Mas se eu pegar uma rede neural e tiver dados suficiente, essa rede neural ela vai ser treinada, ela vai simplesmente me dar o que eu quero, a predição. Então, por isso que tem duas tarefas diferentes nesse caso. Uma tarefa é chamada inferência, que é quando eu quero saber como que esses atributos influenciam a saída. Ou seja, quais os atributos das pessoas vão fazer com que elas sejam propagadoras de fake news? Por quê? Será que é a profissão? Será que é, por exemplo, o nível socioeconômico? Será que é homem ou mulher? Então a gente pode verificar isso. E aí então o objetivo é tentar entender. Isso estatística ainda é muito usada. Quando eu quero predizer apenas, então eu não quero saber o que está gerando, eu quero predizer. Eu quero saber se essa pessoa é um propagador ou não. Então, nesse caso, a gente fala que são algoritmos chamados caixa preta, né? Então eu ponho as características do indivíduo,
Esse algoritmo vai fazer alguma coisa que eu não tenho controle, não tenho certeza como é que ele está fazendo isso, mas eu sei que ele consegue predizer com certa acurácia, com certa precisão. Então, essa é a diferença básica. Então, em ciência de dados, ela vai muito para esse lado onde eu não tenho controle nenhum, né? Onde as observações, as variáveis são totalmente relacionadas, tem dados faltantes, as observações elas influenciam umas às outras, o modelo varia ao longo do tempo, ou seja, não é um modelo que eu posso usar para o tempo todo, o modelo tem uma certa memória curta. Então, quer dizer, são sistemas muito complicados, e aí a ciência de dados ela entra toda a parte de aprendizagem de máquina, né? Então, a gente fala que estatística é mais quando eu tenho um sistema mais bem comportado e eu quero entender as variáveis, e ciência de dados é quando eu tenho assim, um mundo selvagem, né, onde eu não tenho controle nenhum. Então, quer dizer, elas vão coexistir. Tanto é que, na verdade, eu acho que a estatística ela vai meio que ser agrupada com ciência de dados, porque ela vai acabar sendo o submundo da ciência de dados. A ciência de dados é uma coisa muito mais geral, né? Oi, Adolfo. Pode falar, vai. Não, é porque o que eu ia perguntar é o seguinte, a minha pergunta seguinte é sobre a formação do cientista de dados, né? Então, por exemplo, o que o cientista de dados, como que eu formo um cientista de dados, um bom cientista de dados? Essa é a pergunta. Boa pergunta, Rodolfo. Na verdade, a gente fala que um cientista de dados completo é que nem um unicórnio, né? A gente não encontra ele, né? Então, a gente fala exatamente isso. Porque, na verdade, o que acontece é que ciência de dados é uma área altamente interdisciplinar, mas tem algumas características que são básicas. Então, o que um cientista de dados tem que saber? Primeira coisa, ele tem que saber programar. Tá? Então, hoje a gente tem linguagens, por exemplo, Python, R, Julia, são linguagens que todo cientista de dados tem que conhecer. Tá? Primeira habilidade seria essa. Segunda habilidade seria o cientista de dados ele tem uma boa formação em probabilidade estatística. Embora a gente vê que esses modelos estatísticos não vão ser adequados para alguns casos, probabilidades é fundamental. Então você tem que saber qual é a chance de ocorrência de um evento, saber determinar quando você tem correlação, quando não tem, testar alguma hipótese. Então, quer dizer, estatística acaba sendo importante. Tá? Outra habilidade importante é a questão científica, que o pessoal esquece. Então, por exemplo, quando o Kepler ele desenvolveu as leis de movimento dos planetas, o pessoal não tem muita noção disso, que na verdade aquilo não veio uma inspiração divina. Não, ele pegou lá os dados do Tycho Brahe, que tinha coletado dados por anos, décadas na verdade, e ele pegou aquele dado e tentou ajustar um modelo. Então aquelas equações, as leis de Kepler, na verdade é um modelo determinístico, mas é um modelo, certo? Então ele olhou o dado, criou aquelas equações e verificou que aquelas equações funcionam para todos os planetas. Maravilha, então funciona, então beleza. Então, mas só que o que está por trás é o seguinte: o Kepler, para ele chegar àquelas conclusões, ele adotou uma atitude científica. O que é atitude científica? Ele criou uma hipótese, tenho aqui esses dados, então vamos ver se essa lei que eu estou propondo aqui, se ela vale de forma universal. Então ele fez o quê? Testou para vários planetas, testou para vários cometas, para satélites, e aí ele verificou que funcionava, e ele concluiu, então, que aquela lei era universal. Então, hoje a gente conhece, então, a lei do Kepler. Tá? Então, a mesma coisa ocorre com o cientista de dados. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar esses dados, ele tem que ter uma abordagem científica, ele tem que conhecer o método científico, quais são as diferentes maneiras de você abordar o método científico. Então, ele tem que conhecer a história da ciência, ele tem que conhecer como é que um cientista trabalha. Então, quer dizer, então vamos lá. Então, a gente tem que saber programar, ele tem que saber probabilidades, tem que saber método científico, saber fazer ciência, ele tem que saber matemática, tem que saber o que é cálculo, o que é álgebra linear, como é que ele aborda isso. E uma terceira habilidade também, que a gente fala que são soft skills, né, que são coisas mais leves, é a questão de comunicação, que também não se dá muita atenção. Por quê? Porque o cientista de dados ele vai pegar um problema, ele vai estudar esse problema e vai chegar em conclusões. Depois ele tem que apresentar isso. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que mostrar que eu segui esse roteiro, então ele vai ter que escrever um relatório. E essas são habilidades que a gente, às vezes, não aprende no curso de graduação. Então, por isso que um cientista de dados hoje, preferencialmente, não assim, obrigatoriamente, mas preferencialmente é alguém que fez pós-graduação. É alguém que fez mestrado ou até doutorado. Por quê? Porque não é só pegar o dado e analisar. Quem analisa dado existe, é o analista de dados, então ele tira lá o dado, ele aplica os métodos, mas ele não faz uma investigação assim profunda.
Tá? Então, na verdade, é um cientista de dados por isso. Então, por isso que a gente fala que é um unicórnio, porque tem que saber programar, tem que saber probabilidades, tem que saber álgebra linear e cálculo, tem que saber método científico, tem que saber comunicar essa parte que ele estudou. Então, quer dizer, são várias habilidades que são multidisciplinares. E aí, não existem muitos cursos que vão formar um cientista de dados de maneira perfeita. Tá? Então, e além disso, é uma área que ainda está em desenvolvimento. Então, ela ainda não existe ainda uma carreira assim bem definida. Mas algumas habilidades são fundamentais. Né? E essas que eu mencionei são as principais. Nossa, Francisco, eu achei que em qualquer momento você ia falar, tem que saber fazer bife à parmegiana bem também. Tem que saber tanta coisa que o cara tem que saber. É um curso que você nunca termina, né? Fala, Rodolfo. Não, então, eu acho que eu acrescentaria mais uma coisa, se o Francisco me permitir. Claro, com certeza. Que é a questão de ter cultura geral, né? Cultura geral no sentido de, por exemplo, você saber um pouco, sei lá, de história, de sociologia, de geografia. Exatamente. Né? Na verdade, eu diria curiosidade e pensamento crítico. Isso é fundamental. Beleza. Então, você tem que ser curioso, Sim. porque a gente aprende muito com as outras áreas, né? Então, por exemplo, eu vou estudar, por exemplo, um sistema e aí eu verifico que esse sistema tem algum paralelo com biologia, certo? E isso ajuda muito, certo? Então, o cientista de dados ele tem que ser um perfil diferenciado, tem que ser uma pessoa muito curiosa, que gosta de ler, tem um pensamento crítico bem aguçado. Então, por exemplo, a pessoa com certeza vai ter que ler lá O Mundo Assombrado pelos Demônios do Carl Sagan. Isso aí tipo assim, tem que estar lá, certo? Não tem como. E outra coisa fundamental, né? O cientista de dados tem que ser o cara que chega à conclusão não porque ele acredita, mas porque os dados estão mostrando isso. Isso é fundamental. O Kepler mesmo, ele odiou aquela teoria dele que era elipse, ele queria que fosse círculos, porque ele era um cara religioso. Como é que Deus usou elipses? Elipses são círculos imperfeitos, mas ele passou por cima das crenças dele, então é fundamental isso. Sim, sem dúvida. Acho que é fundamental em qualquer área, né? Em qualquer área da ciência, a pessoa tem que ser curiosa, né? Tem que ser. Não dá para viver só naquilo que ela faz, né? É um dos motivos dos quais, aliás, a gente resolveu montar o canal, né, Rodolfo? Assim, discutir sobre outras coisas, né? Discutir sobre outras coisas, né? Inclusive não falar só de física, né? Ou talvez seja o nosso maior mantra aqui no canal. Né? Porque somos 3 físicos. A gente sempre está discutindo, não vamos ficar só na física, vamos falar de outras coisas, chamar outras pessoas, né? Então, acho que, e para o cientista de dados, parece que é mais ainda, né? Uma característica mais exigida ainda. Francisco, acho que é minha última pergunta, né? Por causa da hora, que eu sempre gosto de perguntar para quem a gente chama aqui para conversar, para as pessoas entenderem, né, melhor o fazer científico, né? Então, eu queria perguntar para você 2 coisas. Como é que é o teu cotidiano como cientista de dados e como cientista que trabalha com sistemas complexos, né? O que você faz no teu dia a dia? Você levanta, toma um café, abre o computador, pega dados, né? E depois eu queria pedir para você falar do seu canal, que o seu canal, você não sabe, eu não te falei antes, mas eu acompanho já há algum tempo, né? Já assisti algumas aulas, eu acho muito legal. Então, você fazer uma propaganda do seu canal e depois a gente põe na descrição também. Opa, claro, com certeza. Então, assim, como é que funciona? Na verdade, assim, desde quando eu era criança, eu queria ser cientista. Então, desde quando eu era criança, eu lia lá a biografia do Einstein, do Kepler. Eu queria ser igual a esses caras, porque eu achava que, como a gente tem um cérebro, esse cérebro tem que ser usado, certo? Então, eu sempre gostei muito, e aí eu gostei muito de outras áreas também. Tanto é que é curioso, porque quando eu prestei vestibular, a matéria que eu fui pior foi física. Então, eu fui mal em física, mas eu fui muito bem em história, em geografia e português, certo? Então, história, por exemplo, eu gabaritei todas as provas. E aí, o que acontece? O que acontece é que a gente tem que ser sempre curioso. Então, como é que funciona meu dia a dia? Então, geralmente, para um pesquisador, para quem trabalha com pesquisa, o principal é a questão de criatividade. Então, a gente tem que ter ideias. Então, por exemplo, eu tenho lá 15 alunos na pós-graduação que eu oriento, e aí esses alunos eles têm que aprender como que é fazer ciência, eles têm que aprender, por exemplo, como é que eles desenvolvem um projeto. E aí esses alunos, quando eles aparecem, nem sempre eles têm maturidade suficiente. Então, eles vão ter que precisar de alguém que ajuda eles a desenvolver esse projeto. Então eu preciso ter essas ideias. E para ter ideias, como é que a gente tem ideias? A gente tem que estar lendo. Então a gente tem que ler artigos, tem que ler livros, tem que ver. Hoje em dia a gente tem internet, né? Quando eu fazia graduação isso nem chegava perto, mas hoje tem internet, a gente pode assistir
cursos, pode assistir palestras. Então a gente tem que estar sempre recebendo estímulos para ter ideias. Isso é fundamental. Então, por exemplo, essa ideia do trabalho do Imperador dos Romanos, a gente nunca tinha trabalhado com isso. Mas aí qual que foi a ideia? Eu vi que algumas coisas de história eu precisava melhorar. Aí eu fui ler tal, e aí eu tive essa ideia, falei, puxa, mas será que não dá para a gente usar dados históricos? Na verdade, a gente está agora tentando usar dados de guerra. Será que a gente consegue predizer as próximas guerras? Isso é legal, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre curioso e tem que sempre lendo. Então, essa é uma atividade que diária é ler artigos, livros e ver vídeos e palestras e tudo mais. Aí outra atividade diária também é conversar com alunos. Então, tem que conversar com os alunos, ver como é que está o projeto, como é que estão andando, se eles já têm dados para um artigo científico. Então, isso também é diário. E aí tem a parte burocrática, que é a parte que a gente não gosta muito, mas também é necessária, que a gente tem que participar de reuniões da USP, tem que interagir com os colegas. Então, essa parte também é importante, né? Então, basicamente, fazer ciência é assim, tem que gostar muito. Por quê? Porque, na verdade, é desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, à noite, eu só vejo outra coisa que não seja algo que eu estou aprendendo se eu estiver muito cansado. Então, se eu estiver muito cansado, aí eu vou lá no Netflix e assisto alguma coisa. Mas, geralmente, o que eu estou fazendo? Até antes de dormir, eu estou vendo palestras. Então, eu estou vendo lá, ver se eu consigo ter alguma ideia. E aí, tendo ideia, a gente tem que fazer o quê? Preparar esse projeto lá, faz uma descrição para depois passar para algum aluno e aí a gente ajuda a desenvolver, tá? E também tem a parte, claro, que eu boto a mão na massa, que aí não tem jeito, né? Aí tem que programar, tem que botar para rodar. Então a gente tem um cluster, por exemplo, aqui em São Carlos, um cluster bem grande até, e aí depois a gente tem que programar os programas, depois joga nesse cluster, e desse cluster ele vai executar, depois a gente pega os dados e começa a análise, terminou a análise, tem que escrever o artigo, aí escreveu o artigo, tem que mandar esse artigo para uma revista, e aí a gente interage e tenta melhorar sempre, né? Então, quer dizer, a atividade de um cientista, assim, ela é bem, assim, heterogênea, né? Tem muitas atividades, só que uma atividade que a gente tem que fazer, tem que gostar muito, porque é uma atividade que a gente faz todo o tempo, né? Tá? Bom, e sobre o canal foi assim, como é que, contar a primeira história do canal. A história foi assim, eu tinha esse objetivo já há algum tempo, só que o problema é colocar em prática por causa do tempo, né? Então, quer dizer, eu tenho que orientar alunos, tenho que escrever artigo, tenho que ler artigo, agora eu estou escrevendo um livro, então tenho que escrever esse livro. Então, quer dizer, tem muitas coisas, fora a parte pessoal, né? Então a gente vive muito ocupado. Mas aí com a pandemia não teve jeito. Então eu tive que gravar aulas para os alunos. Aí eu falei, bom, já que eu vou fazer, então eu vou tentar fazer bem feito. Aí eu comecei a gravar essas aulas, tive que aprender como é que edita vídeo, como é que eu coloco abertura, como é que eu corto. Então, tive que aprender isso. Tive que aprender como é que eu escrevo na tela, né, que é uma coisa que exigia um pouco, porque ela é totalmente... A gente escreve geralmente sem olhar, né? Então, a gente usa lousa digital, eu escrevo aqui, mas eu estou olhando para a tela. Então, é uma coisa meio assim, não intuitiva. Então, quer dizer, aí com isso foi aumentando, né? Eu fui colocando cada vez mais vídeos, e aí o pessoal foi se interessando cada vez mais. Hoje tem quase 7 mil inscritos no canal, então o pessoal gostou muito. E agora eu estou tentando, nas próximas semanas eu vou até tentar dar continuidade, porque agora, como eu estou ministrando ciência de dados de novo, então dá para gerar mais material, e a ideia é tentar divulgar a ciência, né? Tentar fazer com que o conhecimento chegue para todo mundo, porque a internet hoje é o quê? Ela é um mar, muito assim, todas as opções. Você pode achar as piores coisas do mundo, mas você pode encontrar as melhores também. E eu acho que nós, como cientistas, a gente tem uma certa responsabilidade de levar o conhecimento para as pessoas, né? Então, quer dizer, eu aprender, eu ter esse conhecimento, ele acaba não valendo tanto, né? O conhecimento ele é válido quando ele passa de um para o outro, certo? E hoje a gente tem essa oportunidade, a gente tem que aproveitar. Então, hoje a gente tem que fazer o quê? Na medida do possível, tentar gerar material. Eu falo para meus alunos até que eles também podem gerar material, porque esse material ele acaba influenciando as pessoas e as pessoas acabam aprendendo muito, né? Então, e hoje em dia a gente tem que tentar economizar tempo, né? Então, por exemplo, em vez de eu gastar, sei lá, 5 horas lendo um livro para tentar entender o conceito, às vezes nós que temos uma certa experiência em algumas áreas, então, por exemplo, às vezes eu consigo passar aquelas 5 horas que o cara vai gastar estudando um livro em 30 minutos. Então isso é um ganho muito grande, né? É um ganho de energia, né? E a gente tem que maximizar esse ganho de energia. Então eu acho que eu fiquei feliz porque teve um certo alcance maior do que o esperado, né? Então a última visualização que eu tinha tem 150 mil, mais de 150 mil visualizações. Isso aí eu achei que ia ter, sei lá, 50 inscritos, né? Que eram os alunos, certo? Então é muito mais que a gente espera. Mas eu espero continuar e espero continuar oferecendo cada vez mais, porque é uma maneira que a gente tem de compartilhar conhecimento, né? Então o conhecimento está aí e a gente tem que compartilhar, porque como é que a gente vai melhorar o mundo se a gente não
não fizeram a nossa parte, né? E fazer a nossa parte é tentar cada um usando os seus talentos, né? Ou seja, se eu gastei um certo tempo para aprender, por que eu vou guardar isso para mim, né? Seria muito egoísmo, né? Legal, Francisco. É que o canal é ótimo mesmo. Eu acho muito bom. Obrigado. Por isso que tem muitos inscritos. Eu também acho seu canal ótimo, eu assisto os vídeos e Muito aí bom. eu só falo uma coisa para você não faz divulgação, você faz difusão de conhecimento e de um conhecimento super importante. Pois é. E as suas aulas as suas aulas e os vídeos que você posta no canal são de excelente qualidade, assim. Eu acho que é muito bom. O objetivo foi esse, já que eu ia colocar, eu tentei colocar da melhor forma possível. O problema é que dá muito trabalho, né? Então, por exemplo, eu calculei que cada hora do canal é 5 horas gravadas, sabe? Assim, de preparação, né? Mas, é aquela coisa, eu acho que não tem outra saída. A gente tentar fazer com que isso aí perdure, né? Então, é importante. Por exemplo, hoje, se você pegar palestras do Feynman estão lá para você assistir, né? Certo? Então, às vezes, vale muito mais uma palestra essa, você aprende muito mais do que você tem que ir lá garimpar num livro, e às vezes esse conhecimento às vezes não está tão óbvio, né? Então é importante tentar divulgar e tentar aprimorar o máximo possível, porque as pessoas aproveitam, né? E isso aí acaba ajudando toda a sociedade. O sistema é complexo, né? Então, quer dizer, você tem que perturbar o sistema para ele evoluir. Não, isso é verdade, sem dúvida alguma. Francisco, olha, o papo tá incrível, tá uma delícia, Muito mas bom. a gente vai ter que terminar, né? A gente tem que terminar, Ótimo. né? A gente tem que chegar no fim, né? Exatamente. E deixa eu te falar uma coisa. Então, nós sempre pedimos algumas dicas para os nossos convidados, uma dica de leitura, que não necessariamente precisa ser relacionada ao assunto, Tá. uma dica de filme, série, que também Certo. pode ser, e uma Certo. dica de banda, música, playlist ou músico. Muito bom. A gente pede essas dicas aí para finalizar a nossa Muito conversa. legal. Não, muito legal. Bom, dica de livro, eu sempre sugiro alguns livros que eu acho que são fundamentais, né? Vou sugerir 3 de cara. Um seria O Mundo Assombrado por Demônios, que é um livro que ajuda a gente a ter pensamento crítico, então ajuda a gente a ver que realmente o quanto que a ciência é importante e como é fácil a gente ser enganado. Outro livro importante é aquele livro Sapiens, não sei se vocês conhecem, que é um livro fundamental, porque mostra como que a humanidade evoluiu e para onde a gente está indo, né? E outro livro interessante também que eu li recentemente, que é legal, é um livro chamado Subliminar, que é do Leonardo Mlodinow. E esse livro é interessante porque ele mostra também como é que a gente pode ser induzido por essas... Por exemplo, ele mostra um exemplo típico que é assim, eles colocaram numa loja vendas de livro de vinho da Alemanha e da França. Eles notaram que quando tocava música francesa, as pessoas tinham uma tendência a comprar vinhos da França. Se tocava músicas da Alemanha, tinha tendência a comprar vinhos da Alemanha. Então, quer dizer, mostra quanto que a gente é influenciável. E é importante a gente ter isso em mente para a gente não cair em fake news ou em outras influências que a gente nem sabe, às vezes está sendo influenciado, né? Bom, com relação à segunda era... bom, tem a banda e a terceira qual que era? Filme ou série? Filme ou série? Bom, filme ou série... Eu vou dizer as que eu assisti recentemente, que eu gosto, tá? Não tem muito a ver com... Na verdade, não vai ser difícil achar alguma coisa a ver, né? Bom, eu gostei muito daquela série Dark, não sei se você conhece, da Netflix. É muito boa, que mostra a viagem no tempo. Tem uma série muito boa também, que é aquela The End of Fucking World. Não sei se você conhece essa série. É uma série britânica também, que é muito boa, da Netflix. Ela mostra bem como é que a realidade é, né? Então, é interessante. Mas essa Dark é muito boa, eu sugiro fortemente. E com relação à banda, a banda é uma boa pergunta. Eu gosto muito da Nightwish. Não sei se vocês conhecem. Gosto. Nightwish eu gosto muito. Eu gostava mais anteriormente da Tarja. Da Tarja, exatamente. Eu gosto muito dessa banda, então eu recomendo fortemente. Quem não conhece, é muito legal. Que legal. Só um comentário. Eu fui, acho que no último show dela com a banda, que foi no Live in Louder de 2005, no Canindé, aqui em São Paulo. Eu tava lá. Acho que foi o último show dela antes de sair. Poxa vida, que legal. Essa é a vantagem de morar em São Paulo, né? Muito bom, muito bom. Essa é a vantagem de morar em São Paulo. Aqui em São Carlos a gente não tem nada. Não, mas é pertinho também, né? Algumas horinhas. É pertinho. Não, com certeza. Com certeza. Legal, muito bom. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer ao Francisco, né? E muito obrigado por essa conversa tão agradável.
Prazer foi meu. E muito obrigado, Francisco. Agradecer ao Senise também. E, pessoal, então nos sigam, nos curtam, compartilhem nas redes sociais, né? Então a gente tem Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube, e venham conosco nessa jornada. Obrigado, Francisco. Obrigado pela excelente conversa. Obrigado, pessoal, e boa sorte para vocês aí no canal, e Valeu. espero que todo mundo aí assista mais e compartilhem e aproveitem, porque hoje em dia, como eu falei, tem muita informação na web, mas informação de qualidade é raro, e em língua portuguesa pior ainda, tá? Então esse é um dos poucos canais que a gente consegue realmente ver o que é a ciência e aprender algo novo. É sempre importante continuar aprendendo, porque essa é a função do ser humano, né? A gente tem um cérebro altamente desenvolvido para isso, né? E até mais, pessoal. Foi um prazer. Valeu. Obrigado, Francisco. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.